Olá! Agora a gente começa a nossa primeira aula de português, que na verdade vai ser a correção dos exercícios. Com o português, na verdade, eu estava fazendo um teste. Com o espanhol, eu coloquei lá as aulas em vídeo, porque era ainda a primeira disciplina, não é? Era assim, a primeira vez que vocês estavam tomando contato com o espanhol, então eu achei necessário colocar as videoaulas. Português, como você já tem aí desde lá o ensino fundamental, eu resolvi não colocar as aulas, coloquei só os PDFs. No entanto, eu percebi que, por exemplo, no espanhol, nos exercícios, vocês tiveram mais acertos, né? Parece que vocês entenderam melhor. Já em português, não, eu percebi que vocês erraram mais em português. Então, daqui para frente, sempre em português também eu vou colocar aula para essas duas turmas, sabe? Indústria segundo ano e hospedagem segundo ano. Então, sempre que eu colocar lá as videoaulas de espanhol, também vou colocar de português daqui em diante. Bem, mas para essa aula não ficar tão longa, vamos começar a resolução do exercício. E só foi um exercício, né, em português. Vamos lá. Deixa eu só encontrar aqui meu apontador. Bem, a primeira pergunta era quais as 10 classes de palavras que existem em língua portuguesa. Bem, esse é o nosso primeiro assunto, né, de língua portuguesa em gramática, que são as classes de palavras. Ou, como a gente pode falar também, né, as classes gramaticais. Então, por todas as palavras que nós temos aí em português, a gente classifica ela em alguma classe. É como se a gente comparasse com vocês, alunos. Na IFAS nós temos aí em torno de 400 alunos e cada aluno tem sua classe, não é? Ou é do ensino médio, ou é do ensino fundamental, ou é do primeiro ano de zootecnia, ou é do segundo ano de hospedagem, ou do terceiro ano de agroindústria. Todo aluno se encaixa em uma turma, não é? Em uma classe. Então, toda palavra da língua portuguesa também ela se encaixa em uma classe. E nós temos em língua portuguesa 10 classes, que são, aí está a resposta, artigo, pronome, substantivo, verbo, adjetivo, conjunção, advérbio, numeral, preposição e interjeição. Então a primeira pergunta era muito simples, era simplesmente você escrever o nome das 10 classes gramaticais que a gente tem em língua portuguesa. A segunda questão, ela é uma questãozinha capciosa, ela podia trazer alguns problemas para vocês, né? Indique a alternativa em que só aparecem substantivos abstratos. E aqui é que tem que ter o cuidado. No ensino fundamental, normalmente a gente aprende que, por exemplo, o substantivo concreto é aquele que a gente pega, né? E o abstrato é o que a gente não pega. E aí, muito cuidado com essa definição, que ela é perigosa, né? Ela leva a gente a errar. Na verdade, pessoal, o substantivo concreto é aquele que a gente consegue ter uma imagem mental dele, né? Então, quando eu falo o nome daquele substantivo, vem uma imagem na minha mente. Isso é um substantivo concreto. O substantivo abstrato é aquele que depende de outro ser ou de outra coisa para existir. Com essa definição fica mais seguro, né? Então a gente pode ir aqui nas alternativas, né, e eliminando. Percebam, ele quer aquela alternativa em que só aparecem substantivos abstratos, ou seja, em cada uma das alternativas aí eu tenho aí 6 palavras. Então as 6 têm que ser substantivos abstratos, né? Então a gente vai, no caso, eliminando, tá? Por exemplo, na letra A, vejamos se a gente consegue eliminar alguma coisa. Por exemplo, será que o tempo ele é um substantivo abstrato? Sim. Por exemplo, quando eu falo tempo, vem nenhuma imagem na minha cabeça. Alguns vão pensar em relógio, mas relógio não é tempo, não é sinônimo. Então não vem nenhuma imagem. Alegria, abstrato? Sim, com certeza. Saudade também, ausência, esperança. Percebam, alegria depende de alguém para sentir. Saudade também, ausência também, esperança tem que ter uma pessoa para sentir. Então todas essas palavrinhas, elas dependem de outro ser para existir. Agora, quando a gente fala em imagem, pessoal, quando eu falo imagem, vem alguma coisa na minha mente, ou vem uma foto, ou vem uma imagem no computador, não é? Então, nesse caso, ele é um substantivo concreto. Então, como imagem é um substantivo concreto, não pode ser a letra A, não poderíamos marcar ela. Então, a letra B, angústia, eu tenho uma imagem mental de angústia, como seria angústia na minha mente? Não existe, né? A angústia ela é um substantivo abstrato porque depende de outro ser para existir. Agora, quando fala sorriso, né? Alguma coisa vem na mente da gente, né? Vem ali uma boca, dentes, não é? Então, sorriso. Lápis, eu tenho uma imagem também do lápis, não é? Normalmente preto, de madeira, com borracha em cima, não é? Então, eu tenho uma imagem dele. Se eu tenho imagem, ele é concreto, tá? Se é concreto, não pode ser a letra B. Não queremos ela.
Letra C, inimigo. Quando eu penso em inimigo, vem alguma coisa na minha cabeça? Vem. Se eu tenho um inimigo, vem a imagem daquele inimigo que eu tenho, né? Então ele é concreto. Então não pode ser a letra C. Letra D, angústia. Eu tenho uma imagem mental de angústia? Não. Então ele é abstrato. Depende de outro ser para existir. Saudade, tem que ter alguém para sentir saudade. A ausência, né? Tem que faltar alguém para existir a ausência. Esperança, tem que ter alguém para sentir a esperança. E amizade, tem que ter duas pessoas para existir a amizade, não é? Então todas essas palavras aí não tem nenhuma concreta. Nenhuma dessas palavras eu tenho imagem mental dela. Então provavelmente a nossa resposta correta seria a letra D. Mas, por exemplo, na letra E, só para a gente eliminar de fato. Na letra E eu tenho olhos. Então olhos, quando eu falo, já vem na minha cabeça a imagem do olho. Então ele é um concreto. Se é concreto, não pode ser a letra E. Então só nos resta de fato a letra D. Então nesse caso, no segundo, o correto seria a letra D. Mas vamos verificar se de fato é a letra D. Aí está a letra D. Seria a alternativa que a gente iria marcar. Terceira também, ela era uma questão que tinha uma casca de banana, né? Joguei a casca de banana e muitos de vocês escorregaram. Que era essa palavrinha ali, número 3. Percebam, ela é a palavra dias. E aí pode ter algumas pessoas que confundiram esse dias os dias da semana, né? Mas não é. Percebam, a primeira letra é maiúscula. Se a primeira letra é maiúscula, é porque é o nome próprio, sobrenome de algumas pessoas, né? Por exemplo, o governador Wellington Dias, não é? Então, nesse caso, é um nome, e se é um nome, ele é próprio. Então, aqui seria 3, ó. Nessa coluna seria 3. Por exemplo, padre, pessoal. Padre seria um coletivo? Não, né? Padre é derivado? Não. Então, padre, ele é comum. É um nome comum. Todo padre pode ser chamado de padre, né? Então, isso é um substantivo comum. Bem, o número 2, seminário. Será que seminário é um coletivo? Pode ser, se eu não conhecer, não dá para saber, né? Então, a gente deixa o seminário separado. Ano, a palavra ano, ela pode ser derivado? Ano é derivado de outra palavra? Não, é uma palavra muito pequena, não pode ser derivado, né? Mas ano é coletivo? Sim, a palavra ano é um coletivo de meses, né? Quando eu tenho ali 12 meses, eu formo um ano. Então aqui, número 4. Então só sobrou aqui para o derivado o seminário, que deriva de sêmen. Então teria essa seria a sequência, ó, 3, 4, 2 e 1, que seria a letra A, ó, 3, 4, 2, 1. Mas verifiquemos se de fato era a letra A. Aí está a letra A. Seguindo, quarta questão. Era uma questão que eu julguei ela não muito difícil, só tinha que raciocinar um pouco. Ó. Assinale a palavra que pode ser empregada nos dois gêneros como motorista. Então vocês tinham que encontrar aquela palavra que ela poderia admitir os dois gêneros, assim como motorista. Ó. Motorista, eu posso falar o motorista, ou eu posso falar a motorista. Então é uma palavra que ela admite os dois gêneros, né? A mesma palavra, o motorista ou a motorista. Então, dentre as alternativas, eu ia procurar outra palavra que fosse igual ao motorista, que aceitasse ali as duas formas, né? Por exemplo, a palavra letra A, indivíduo. Eu tenho o indivíduo. Eu tenho, por exemplo, a indivíduo. Não, indivíduo só admite o. Então não pode ser letra A. Criança, eu posso chamar a criança, não é isso? Mas eu posso chamar o criança? Não, não existe o criança. Então não pode ser a letra B. Testemunho, eu tenho o testemunho, não é? Eu posso ter a testemunho? Não, eu tenho a testemunha, que é outra coisa, mas a testemunho não tem. Então não pode ser essa. Intérprete, eu posso ter o intérprete, não é isso? Ou então eu posso ter a intérprete. Opa, essa admite as duas, né? Se essa admite as duas, a correta seria letra D. E vítima, só para a gente descartar. Eu tenho a vítima. Eu tenho o vítima? Não, eu só tenho a vítima, não é isso? Então, nesse caso, de fato, seria no 4, letra D. Mas verifiquemos aqui no gabarito oficial. Aí está.
né? Intérprete seria a resposta correta. O quinto ele era bem livre, né? Esse aqui também eu acho que a grande maioria acertou essa quinta questão. Ó, dei 6 exemplos para cada alternativa. Substantivo comum, lembre, substantivo comum ele nomeia seres de uma espécie. E aí eu trouxe alguns exemplos, tá? Não precisa ser esses. Os que vocês colocaram também estão corretos. Eu trouxe esses. Por exemplo, estado, né? Então, o estado é um substantivo comum. Por exemplo, tem vários estados. Eu tenho o Piauí, eu tenho o Maranhão, eu tenho o Rio de Janeiro, São Paulo. Mas todos eles recebem o nome de estado, né? Por isso que é comum. Isso é que é comum. Cidade, a gente tem várias e várias cidades, né? Todas se chamam cidade, cada um tem seu nome, né? Mas todas eu posso chamar de cidade. Eu tenho a cidade de Pedro II, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Macapá, tudo é cidade. Então isso é comum. Outro comum, professor, né? Padre, é comum, roupa, rio. Então esses foram os exemplos que eu trouxe. Aí o próprio, pessoal, ele se liga com o comum, né? Então, enquanto o comum ele está ali nomeando seres da mesma espécie, o próprio, ó, ele vai nomear um único ser daquela espécie. Por exemplo, estado. Aí eu vou trazer aqui para estado, eu vou trazer o exemplo do nosso Piauí, né? Deixa eu só puxar uma setinha aqui para ficar mais claro. Tá aqui, estado, Piauí. Cidade, eu vou citar a minha cidade, tá aqui, ó, Pedro II. Professor, qual seria um substantivo próprio para professor? Eu vou colocar eu, César, tá aqui. Padre, eu vou colocar o padre lá da obra Eurico, presbítero, né? Tem uma obra lá que vocês viram na literatura que o nome do padre era Eurico. Roupa, vou nomear uma espécie de roupa, camisa. E rio, bora colocar um rio que tem aqui no Piauí que é famoso, Rio Parnaíba. Aí está. Então percebam, eu tenho um substantivo comum, né, nomeia seres ali da mesma espécie, e tem um próprio, né, que vai particularizar cada um dos seres. Substantivo concreto é aquilo que eu expliquei na segunda questão, né? Substantivo concreto é aquele que tem uma imagem dele, tá? Eu tenho uma imagem mental dele, não é que consiga pegar nele. Essa definição é atrasada, é aquele que tem uma imagem mental. E o substantivo abstrato eu não consigo ter a imagem mental dele. E o substantivo abstrato ele depende de outro ser para existir. Esse é o segredo. Então, por exemplo, substantivo concreto, Deus, né? Porque a gente tem uma imagem mental de como seja Deus, né? Mas ninguém nunca pegou em Deus. Então percebam, substantivo concreto, essa questão de pegar não existe, né? Fada, alguém já pegou na fada? Não, né? Mas mesmo assim é um substantivo concreto, porque quando a gente fala fada, vem uma imagem de uma fada na nossa cabeça. Saci também, ninguém nunca pegou no saci. Mas quando se fala a palavra saci, eu tenho uma imagem mental do que seja o saci. Por isso que ele é concreto. Mesa, cadeira, gato. Todos substantivos concretos. Já abstrato, lembre-se, é aquele que depende de outro ser para existir. E aí tá os exemplos, ó. Amor, trabalho, solidariedade, beleza, tristeza. Então esses são substantivos abstratos. Mas vamos agora para a próxima questão. Deixa eu só fechar aqui o meu pincel. Ainda tinha substantivo coletivo. Ainda a mesma questão, né? Na quinta questão. Então, substantivo coletivo, pessoal, vai ser ali um nome, né? E vai ser um nome que ele vai dar nome para vários, né? Por uma quantidade. Por exemplo, eu tenho álbum. Quando eu falo álbum, eu já sei que é uma coleção de fotografias ou selos. Alcateia é só uma palavra, mas alcateia quer dizer o que? Vários lobos, normalmente, ou feras. Enxoval, quando eu ouço a palavra enxoval, eu sei que não é uma roupa, é um conjunto de roupas, né? Biblioteca, falou biblioteca, já sabe, não vai ter só um livro lá, são vários livros, né? Caravana, quando se fala caravana, eu sei que tem muitas pessoas, ou seja, viajantes ou peregrinos. E cardume não vai ser só um peixe, vai ser vários peixes. Então isso é substantivo coletivo. É uma palavra que ela vai designar várias, né, dentro dela. 6, aí aqui questão 6 a gente já entrava ali na literatura. Primeiro assunto nosso de literatura é romantismo. Na literatura, pessoal, a gente vai passar aí quase todo o segundo ano com romantismo. Ele é um assunto bem longo. A gente inicia lá em Portugal, porque, por exemplo, no Brasil a gente tinha mais ou menos ali como fosse o mesmo movimento que teve em Portugal chegava no Brasil, né? Só que ia mudar algumas coisinhas, poucas. Mas é como se o Brasil, na época, ele, por exemplo, copiasse o romantismo de Portugal. Só que, claro, o Brasil tinha suas particularidades, mas era muito parecido. E aí eu trouxe 3 perguntas com as partes principais, né? Por exemplo, qual é o marco inicial do romantismo português?
e ele ocorreu ali com a publicação do poema narrativo Camões, do autor Almeida Garré, tá? 1825. Então, quando esse autor, Almeida Garré, publicou este livro, né, este poema, isso ficou conhecido como o marco inicial do romantismo em Portugal. Toda escola a gente tem que ter pelo menos essa noção de qual foi o marco inicial. Quando iniciou aquela escola? Quando é o marco inicial? No caso do romantismo em português, a publicação de Camões por Almeida Garré. Questão 7, ele pediu ali as características das 3 fases do romantismo português. Então, no romantismo brasileiro também nós vamos ter 3 fases, só que a gente vai estudar elas com mais carinho. A literatura portuguesa a gente vai olhar ela mais a fundo. A portuguesa aqui é só para a gente ter uma noção e depois trazer para a literatura brasileira. Mas no Portugal teve 3 fases, vejamos. Na primeira geração romântica portuguesa, nós tínhamos essas características aí, sobrevivência de características neoclássicas. Bem, então, uma característica aí do romantismo português era isso. Eles ainda tinham neles, não é, essa questão do neoclassicismo, que foi uma escola que veio antes do romantismo. Então eles ainda estavam impregnados com essas características da escola anterior. Nacionalismo, então eles falavam muito de Portugal, né, da terra deles. Então isso era nacionalismo. Historicismo, então eles começaram aqui no romantismo a falar um pouco de história de Portugal, né? E medievalismo. Lembre-se, na Europa a gente tinha o cavaleiro medieval, então eles falaram muito disso. Segunda geração romântica, nós vamos ter algumas outras características, por exemplo, o mal do século. Esse mal do século é porque assim, muitos dos autores da literatura romântica, eles cometiam suicídio cedo, né? A maioria morria cedo. Excesso do subjetivismo e do emocionalismo. Então ele era extremamente subjetivo, era muito falando do eu, dos sentimentos dele, sempre com muita emoção. Românticos, né? Romantismo tinha que ser romântico, né? Então ele falava muito de amor. Irracionalismo, então eles eram tão românticos que se chegavam a ser irracionais, né? Escapismo, então eles queriam escapar da vida, né? Fantasia, por exemplo, a fantasia ela foi muito mais forte na literatura espanhola, na portuguesa nem tanto, mas a gente tinha aquele mundo fantasioso. E pessimismo, né? Então eles eram pessimistas com a vida. Isso foi a segunda geração. E na terceira geração portuguesa, o romantismo já estava enfraquecendo, né? Então eu tenho ali a diluição das características românticas. E eu já tenho ali o pré-realismo, que o realismo vem a ser a próxima escola que veio depois do romantismo, né? E essa escola tratava as coisas como é a realidade. Eles não fugiam da realidade como, por exemplo, o poeta romântico fugia. E aí na terceira geração ele já estava meio que numa transição. E a oitava e última questão, né? Quais os principais autores da primeira fase do romantismo português e suas respectivas obras-primas? E nós temos aí 3 autores representando cada uma das fases, né? Na primeira fase tem aí o Almeida Garré com a obra Camões. Depois, Alexandre Herculano com Eurico Presbítero, obra muito interessante. Quem tiver possibilidade de ler, essa obra é muito interessante, né? Fala aí de um cavaleiro que é apaixonado, né? Um cavaleiro que acaba se tornando padre e não pode ter esse amor. É bem interessante. Dessas 3, eu acho que é a mais interessante. E tem Camilo Castelo Branco com Amor de Perdição, que também ela é uma obra assim, até que ela é parecida com a obra do Shakespeare, né? Com Romeu e Julieta, conhecido Romeu e Julieta. Esse Amor de Perdição ele lembra um pouco, né? Também é uma boa obra também. Para quem tiver a oportunidade de ler, também é uma boa. E esses são nossos 3 autores principais aí, né? Representando cada uma das fases da literatura portuguesa. E, se eu não estiver enganado, essa era a última questão, né? E aí, só corrigindo, então essa semana, como eu já falei, não vai ter nenhuma atividade. Semana que vem é que eu vou fazer aí novas atividades e tá enviando para vocês colocarem na semana seguinte. Mas essa, vocês estão livres, é só correção.